Ibovespa abaixo dos 110 mil pontos. Mas será que a bolsa está mesmo barata? É hora de comprar ações? Vale a pena investir no Brasil ou no exterior? Tudo isso você descobre com o analista Murilo Bereder depois da vinheta. Olá, Murilo, seja bem-vindo. Olá, Caterine. Olá, investidores. E estamos aqui para falar do programa, falar de bolsa. Quando estava tudo subindo, estava mil maravilhas, todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro. E agora que a gente está aí com 3, 4 meses de queda, o cenário mudou, muita gente apreensiva. Mas vamos lá, a elucidar quais pontos merecem atenção, né, nessa bolsa abaixo dos 110 mil pontos. Exatamente, Murilo. A edição de hoje é sobre como encontrar boas oportunidades com o Ibovespa abaixo dos 110 mil pontos. E Murilo vai me apresentar alguns ativos interessantes sobre a óptica do bottom-up. Então, para começar, Murilo, na tua visão, a bolsa está cara ou está barata? Teve muitas controvérsias esta semana, né? Algumas incluindo teto de gastos, temos ano eleitoral chegando e os juros em alta. Você acredita que é um bom momento para comprar ações? Aqui, antes de entrar no bottom-up, eu vou ter que brincar um pouquinho de top-down, né? Porque o primeiro ponto é o seguinte, né? Uma das métricas para a gente avaliar se a bolsa está barata ou cara é o famoso índice de preço-lucro da bolsa de uma forma geral. E quando a gente olha para esse índice de preço-lucro, incrivelmente a bolsa a 110 mil pontos está mais barata do que a bolsa a 70 mil pontos, lá na época do coronavírus, em março de 2020. Explico, né? O que acontece? O mercado, essa relação preço-lucro, o mercado, ao invés dele pegar o lucro dos últimos 12 meses, que é olhar para o passado, olhar para o retrovisor, a gente tenta olhar para frente. Então, a gente tenta pegar ou o lucro ao final do ano, ou o lucro dos próximos 12 meses, tá? Porque a gente tenta ver o preço-lucro que a gente chama de forward, né, olhando para frente. Então, quando veio a pandemia, o mercado estava, né, com bastante pessimismo em relação ao quanto que isso poderia afetar as empresas, e a realidade é que acabou afetando bem menos, tá, do que se esperava. Hoje tem muitas empresas aí operacionalmente surpreendendo, apesar do cenário ainda adverso de vacinação e de coronavírus ainda acontecendo, mas a gente está reabrindo e muitas empresas performaram, né, bem acima da expectativa do mercado no período. Então, quando a gente pega a expectativa de lucro hoje para algumas empresas, o resumo da ópera é que o preço-lucro hoje está mais barato do que a bolsa a 70 mil pontos. E quando a gente olha para outros países, olha a performance do Ibovespa, por exemplo, e eu não estou falando com os Estados Unidos, com países desenvolvidos, não. Eu estou falando como, por exemplo, Itália. A Itália é um dos países mais emergentes da Europa, né? Vamos colocar dessa forma. Mas comparando com os índices da Rússia, Índia, México, o Ibovespa está para trás de todos eles, tá? Então não é uma questão só de emergentes sofrendo. Os emergentes também, né, estão um pouco para trás em relação aos Estados Unidos, por exemplo, mas é um fenômeno brasileiro especificamente, isso que está acontecendo aqui na Bolsa. Tem a implicação macro, né, o efeito macro de várias coisas acontecendo no cenário internacional, mas tem a mistura aqui do fiscal, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a antecipação da eleição, que a gente esperava que fosse se discutir só em 2022, já começou agora. Então, esse é outro ponto. E um dado que a gente tem visto é que o brasileiro ele está tirando dinheiro da bolsa nesse exato momento, e esse dinheiro ele está indo para a criptomoeda de uma forma geral, e para a bolsa americana também. Enquanto o investidor internacional está comprando a bolsa brasileira depois de muito tempo, né? Então, daqui a pouco a gente vai descobrir quem é que está certo nessa história, porque o brasileiro está saindo de uma bolsa, vendendo as ações em uma bolsa cerca de 8 vezes lucro, para comprar uma bolsa americana que negocia em torno de 30 vezes lucro, com um dólar acima de 5,60, sendo que o investidor internacional está comprando a bolsa brasileira nesse exato momento. E quando o investidor internacional vem, ele vem nas maiores posições da bolsa, né? Que é os blue chips, as ações do Ibovespa. Então, quem é que sobra nessa dança das cadeiras aí, por exemplo? Os small caps, né? Que é mais investidor brasileiro que investe, né? E menos investidor internacional por conta de liquidez, principalmente. Então, os small caps, por exemplo, sofrendo um pouco mais nesse exato momento. Agora, repare, né? Isso é até uma comunicado, uma frase que o Henrique Breda,
falou, um gestor do Alasca, né, que muitos conhecem, que a gente está falando o tempo inteiro de preço, né, de pontuação de Ibovespa. Assim, a gente não está falando, não tem ninguém falando assim, mas putz, é o resultado que está decepcionando, é só aquela empresa que está vindo muito abaixo, é sempre preço, né, e a gente nunca fala dos resultados operacionais, praticamente ninguém. Então, e é isso que importa no final das contas. Inclusive, eu cheguei a gravar uma live com o Breda, lá no nosso canal vizinho aqui, que é o canal do YouTube do Nuinvest. Inclusive, vou pedir para nossa editora colocar o link aqui na tela em algum lugar para quem quiser assistir esse bate-papo que eu tive com o Henrique Breda. E aí, tem alguns gráficos que eu também gostaria de mostrar, né? Um já até apareceu aqui em programas anteriores, eu gostaria de remostrá-lo mais uma vez, que é a questão de bolsa a longo prazo. É um gráfico que vem de um livro que chama Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. Esse livro é um livro clássico, assim, eu recomendo ele. Eu também já recomendei esse livro várias vezes aqui. Inclusive, de novo, a editora, coloque a capinha do livro em algum lugar para quem quiser comprar o livro, né, e ler. Mas, enfim, o gráfico é esse aqui que vai estar na tela agora. Ele compara dólar com ouro, com investimentos em renda fixa de uma forma em geral, num horizonte de 200 anos, entre cerca de 1806 a 2012. Então, repare como no longo prazo, as curvas, né, se sobe e desce de bolsa no dia, né, um dia sobe, outro cai, no longo prazo é praticamente uma linha reta. As crises quase que desaparecem. A crise de 29 é um mero risquinho para baixo, 2008 também, né? Então, esse é o ponto. E aí, esse gráfico é de uma realidade norte-americana, e alguns investidores poderiam pontuar, mas isso é lá nos Estados Unidos, isso não acontece no Brasil. Então, aqui eu também tenho alguma sequência de gráficos sobre o Ibovespa. De novo, dando os devidos créditos aí a quem deu essa ideia, é um post também do nosso querido Henrique Breda, né? Então, o primeiro gráfico aqui é a evolução diária do Ibovespa. Então, reparem como o Ibovespa se mexe loucamente, né? Parece um sismógrafo aqui, né? Então, se mexe muito e assusta muita gente essas oscilações quando a gente olha no gráfico diário. Agora, o mesmo gráfico, o mesmo horizonte de tempo, só que agora com dados mensais do Ibovespa, então já começou a ter uma oscilação menor. Quando a gente repete o gráfico, só que agora no intervalo anual, as oscilações começam a ficar cada vez menores, e se a gente segue repetindo, então agora o gráfico é com 3 anos, a cada 3 anos ainda tem alguma oscilação, mas já começa a perceber uma tendência clara para cima. Quando a gente pega a cada 9 anos, também aí sim uma tendência para cima mais uma vez, e por fim, né, o jeito mais simples de todos, 2 pontos, o início e o fim, né, é uma linha reta ali. Então o gráfico mostrando que no Brasil também, né, no longo prazo a bolsa tende a ir para cima, tá? Então a gente está falando aí de um negócio complicado, né, que é renda variável. Muitos investidores de primeira viagem entram na bolsa e saem muito rápido. É comum as pessoas virem com muita sede ao pote, concentrar demais em alguns ativos, né? Esse negócio de bolsa é um negócio que o tempo de vida das pessoas na bolsa é relativamente baixo, né? Então, nesse contexto onde todo mundo, é comum as pessoas entrarem, se assustarem e sair rápido, inclusive alguns quebram, né? Para quem não tem controle de gastos, é relativamente fácil quebrar, basta ter muita ganância que é possível ir a zero, alguns investimentos arriscados, né? Então a gente tem que ouvir muito bem quem tem o cabelo branco, tá? Então, essa é a minha recomendação, escutar os grandes leitores, né, como Philip Fisher, Warren Buffett, e as nossas versões brasileiras também, né? O Luiz Barsi é um deles, e Luiz Alves Paes de Barros. Murilo, vamos falar então do que você está enxergando como oportunidade, né, tanto em setores como em companhias, mas antes de começar, eu gostaria que você explicasse brevemente para a gente, né, como que funciona essa estratégia do bottom-up, né, que você utilizou para escolher estas companhias que são oportunidade na tua visão. Eu vou até colocar uma outra imagem na tela aqui, que é
um outro jeito de olhar se a bolsa tá barata ou tá cara, tá? Só que é um jeito informal, vamos colocar assim. Eu acho que, na verdade, quem criou essa tabela foi o Howard Marks, que é um dos maiores gestores do mundo na atualidade. E eu falei de preço-lucro, e essa aqui é uma outra visão, né? Então, vou colocar na tela aqui, que é, por exemplo, desemprego tá alto, confiança dos investidores baixa, preocupação com o nível da bolsa altíssima agora, estamos preocupados para onde a bolsa está indo, a quantidade de IPOs, por exemplo, está diminuindo, né? A gente tem uma indústria aumentando, né, reabrindo, o que é um sinal de talvez bolsa cara, mas não está na plena capacidade ainda, né? Então, o futuro do país, cada vez mais notícias negativas, a gente está caminhando para, né, hoje a imagem é muito mais de um futuro, pelo menos, né, que se a gente vê as notícias aí, mais desastroso do que um país rumo, né, ao desenvolvimento. Então, commodities, né, o petróleo está num preço elevado, mas enfim, a questão é o seguinte, né, quando a gente olha para essa imagem, a maioria dos indicadores apontam para uma bolsa barata, né? Então é muito legal também ver essa análise qualitativa além do quantitativo também. Só que essa questão de olhar bolsa barata ou bolsa cara, ela é principalmente um raciocínio válido para quem investe em ETF, né? Porque vai replicar o índice Ibovespa, então é legal você tentar comprar um índice Ibovespa barato, ou então para aquele investidor que só investe em blue chips, né? As maiores empresas da Bolsa Brasileira, porque aí você vai ter uma certa correlação com o Ibovespa também. Então, analisar a bolsa barata ou bolsa cara é mais importante para esses investidores, porque quando a gente começa a descascar a cebola de uma empresa, né, que é o bottom-up, então, assim, o top-down eu vou analisar a conjuntura macro, né, olhar Estados Unidos, olhar Europa, olhar América Latina, depois olhar Brasil, dentro de Brasil, quais são os setores que estão performando melhor, e aí dentro dos setores eu vou escolher as ações que eu quero. Então esse é o top-down. O bottom-up é você realmente entender a realidade de cada uma das empresas. Então, e pelo bottom-up, a gente sempre pode encontrar empresas caras em meio a uma bolsa em tese barata, e vice-versa, né? Então, assim, o bottom-up ele nos permite encontrar muitas oportunidades, né? Meio que garimpar o ouro, né? Como se fosse dessa forma. O top-down, você corre o risco, por exemplo, de acertar o setor e errar o cavalo, né? Então, se você concentra tudo em uma única empresa, o que muitos gestores que fazem análise top-down, né, fazem na hora de comprar as ações, é comprar várias empresas, porque aí você acerta o setor e diversifica em várias empresas desse mesmo setor, você não corre o risco de errar o cavalo, né? Murilo, então, bora lá falar das companhias e dos setores, né? Temos aqui a Vale, né, que você tem entre as suas recomendações, então eu queria entender por que você está enxergando como oportunidade. Naquela ideia que eu falei que o mercado olha preço-lucro forward, né, olhando o lucro para frente, o EV/EBITDA é a mesma coisa. Então, quando a gente olha o EV/EBITDA da Vale para os próximos 12 meses, ou seja, pega o valor de mercado, o valor da empresa, né, o enterprise value, né, tecnicamente é um pouquinho diferente do valor de mercado, mas enfim, é o valor de mercado mais a dívida. Divide pelo EBITDA projetado, esperado pelo consenso de mercado da Vale dos próximos 12 meses, isso dá em torno de 2 vezes EV/EBITDA, tá? Contra uma média do setor de 3,7, e quando a gente olha para concorrentes australianas, que são a BHP e a Rio Tinto, a BHP negocia 4,3 vezes, ou seja, o dobro, e Rio Tinto 3,8. Então, assim, me parece barato olhando para a média do setor, olhando para os pares, né, concorrentes, e um outro indicador bem legal é que a empresa está em processo de recompra de ações e ela está recomprando as próprias ações, tá? Um exemplo disso foi o dividendo que ela reportou, né? Ela acabou anunciando um valor X e aí na hora que ela foi realmente pagar o dividendo, ela soltou um outro fato relevante falando, o dividendo que eu falei que era tanto, agora é mais, porque eu recomprei minhas próprias ações, então eu tenho menos ações no mercado, agora o dividendo por ação aumentou, né? Ela teve que fazer esse ajuste porque ela aproveitou esse momento que ela anunciou o dividendo e até ela pagar o dividendo, ela comprou mais ações nesse período. Isso foi recente, tá? Então, quando a empresa, por exemplo, capta a dívida,
isso pode significar muita coisa, né? Ela pode estar querendo expandir, ela pode estar com, né, enfim, uma infinidade de coisas. Agora, quando a empresa recompra as próprias ações, só significa uma coisa, significa que a diretoria enxerga as próprias ações como baratas, porque você tem um dinheiro parado no caixa, você poderia expandir, fazer um monte de coisa com esse dinheiro, e você decide que a melhor coisa que você pode fazer nesse exato momento, ao invés de expandir, trocar máquina e fazer sei lá o que, é comprar as próprias ações, tá? Então, é um indicador muito barato, é um indicador muito bacana, esse quando as empresas recompram as próprias ações. A Apvida também começou a fazer isso, que é uma outra grande empresa da Bolsa. Muitas empresas recomprando as próprias ações, e isso é um dos sinais. Vocês vão ver, gente, que eu vou falar de outros setores, outras empresas, e eu vou tentar usar métricas diferentes para, né, mostrar de jeitos diferentes por que algumas coisas estão baratas, né? Parecem estar baratas, pelo menos, né? Que bacana, Murilo. Não sabia esse dado do significado da recompra de ações, né, para os investidores. Muito legal. Bom, e aproveitando então, Murilo, em relação aos bancos, né, a Selic, ela está em alta, né, segundo a projeção do último boletim Focus, era que os juros deveriam chegar a 8,25% até o final do ano, né, mas tem instituições financeiras que já estão projetando na casa dos 9,75%, né, e aí eu queria entender se esses juros em alta representam uma oportunidade para os bancos, né? E se tem algum ativo que você acha interessante dentro do setor. Representa sim, porque normalmente um cenário de juros maior é um cenário em que os bancos conseguem cobrar spreads maiores, né, no empréstimo ali, no crédito. Então, isso beneficia os bancos. E quando a gente olha, eu vou dar o exemplo aqui do Itaú, mas ele se replica, na verdade, a outros grandes bancos, tá? Quando eu falo de Itaú, você pode estender essa mesma análise para Banco do Brasil, para Bradesco, para Santander, que é o seguinte, o Itaú, mas o caso que especificamente do Itaú é um pouquinho diferente, porque ele negocia, né? Agora ele negocia ex-XP, a XP saiu, né, tem o BDR da XP agora aí, e o preço-lucro projetado para o Itaú dos próximos 12 meses hoje é em torno de 8 vezes, tá? Sendo que na história recente o Itaú só negociou abaixo de 8 vezes preço-lucro 3 vezes na história recente, tá? 2008, que foi a crise, né, do subprime, 2015, que era uma época que a bolsa caiu bastante, né, estava bem ruim aqui, e Covid, né, março de 2020. Então, ela está negociando nas mínimas históricas que em relação a preço-lucro, né, isso também é um outro fator que chama a atenção. Isso eu estou falando de Itaú, isso também é bem, né, vale também para Bradesco, para Banco do Brasil, para Santander, e tanto preço-lucro como preço-valor patrimonial também, que é um outro múltiplo que a gente gosta de utilizar bastante. As duas formas para todos os bancos, todos negociando também abaixo da média. Murilo, e ainda no sector financeiro a gente tem a B3, né? Esse ano teve muito fluxo de investidor pessoa física, mas não sei se muda alguma coisa aí com essa volatilidade, né? Como você está enxergando, né, a companhia? A B3 eu vou até colocar um gráfico diferente aqui na tela, vou pedir para nossa editora colocá-lo agora. O que é este gráfico? É a evolução do preço da B3, é o que tá, assim, é o que oscila mais, né? E esses degrauzinhos, essa escadinha, é o lucro por ação de B3 ao longo do tempo, no caso aqui ao longo dos últimos 5 anos. Então reparem que, né, sempre houve uma certa correlação, né? Assim, o preço das ações, eles andam conforme a empresa vai entregando um lucro cada vez maior. Isso é a lógica, né? Mas reparem como que recentemente houve um descasamento muito grande, um gap que nos últimos 5 anos não aconteceu, né? A gente nunca teve um gap tão grande assim entre o lucro por ação e o preço atual da companhia. Quando a gente olha, isso aqui é um outro cálculozinho que eu fiz, né? Eu peguei aqui os proventos por ação nos últimos 12 meses, que dá 93 centavos. A empresa tem um histórico de normalmente crescer 16% o lucro, né, nos últimos 5 anos. Essa é a média de crescimento do lucro. Então, se eu pego os proventos que ela distribuiu nos últimos 12 meses,
faça um aumento de 16%, que é em linha com o que ela já vem entregando nos últimos 5 anos. A gente está falando de uma distribuição aí de R$1,08 aproximadamente. Então, pegando o preço da B3 aproximadamente hoje, que é em torno de R$13, isso dá um dividend yield, se ela distribuir, né, nesse cálculo meu, cerca de 8,2%, tá? Então é bastante coisa também, o que a B3, uma empresa que cresce lucro a 16%, 20% ao ano, vai entregar, considerando, né, um dividend yield aí de 8%. Eu cheguei a comentar sobre B3, especificamente um episódio recente do Boletim Invest News, é um programa nosso aqui do canal, vou até pedir de novo, editora, coloque na tela em algum lugar o programa em que eu falo de B3, porque lá eu comento, tá? Os motivos, porque eu acredito que B3, apesar de estar barata e parecer barata, eu acho que no curto prazo as ações podem sofrer um pouco mais, tá? Em resumo, ali o mercado esperando a evolução daquela contingência legal, é um processo que pode custar bilhões para o cofre da B3, e também o mercado ali com certo receio em relação até onde a Selic pode parar e se isso vai afetar a chegada de novos investidores na Bolsa Brasileira e de novos IPOs. Como a Bolsa está caindo, a janela de IPOs se fechou, né? Um monte de gente, um monte de empresa começou a cancelar a IPO, isso é ruim, porque é uma das formas da B3 ganhar dinheiro, e também a chegada de novos investidores, quando a Selic foi para 2,75, 4, alguma coisa, aquilo ali, o crescimento de novos investidores ainda estava relativamente forte. Agora, né, com os dados mais recentes que a B3 vem divulgando, a gente continua crescendo, né? Os novos investidores continuam vindo para a Bolsa, só que em um ritmo levemente menor, tá, do que estava acontecendo até então. Então, enfim, se você quiser me ver falando sobre B3 durante 15 minutos sem parar, tá nesse aí programa do Boletim Invest News. Então fica aí a dica para quem quiser mais informações sobre B3. É um ativo barato, é um descasamento que, de novo, entre lucro por ação e o preço da B3 nunca aconteceu nos últimos 5 anos, o dividendo aí de mais de 8%. Então é um ativo que no curto prazo, né, não acho que o investidor de curto prazo vai gostar de ter B3 na carteira, acho que pode oscilar bastante ainda, apesar da empresa ter reagido bem, né, no curto prazo, recentemente com a compra da Nelway. O mercado gostou, uma empresa de Big Data que a B3 comprou, né? Mas eu acho que o caso aqui de B3 agora é uma visão mais de longo prazo. Uma hora, esse gap entre o lucro por ação e o preço vai fechar, tá? Porque no longo prazo, isso sempre acontece, no longo prazo não tem jeito, o preço por ação acompanha a evolução do lucro. Então basta que a B3 continue crescer no ritmo que ela, né, tem mantido, que uma hora o mercado vai acordar e que comprar B3 agora pode, pelo menos aí nos próximos 12 meses, buscar um dividend yield de 8%, né, que eu acho que é bastante coisa. Murilo, temos também o setor de varejo, né, que em 2020, né, estava aí liderando as altas, né, mas parece que agora, nesse ano, está desacelerando, né, as companhias do setor caindo, né, acima de 40%, e aí temos Magazine Luiza, tem Via Varejo e tem lojas americanas, né, que recentemente está até passando por um processo de fusão de ações, né, então, qual que é a sua visão sobre esse setor? O setor vem sofrendo muito, e não é recentemente, não, é desde 2021, tá, que vem caindo especificamente, com esse aumento aí das curvas de juros, né, que acabam impactando o valuation dessas ações mais de tecnologia e cujo fluxo de caixa está mais longe no horizonte, né, o caso ali de Magalu, Via, né, que são empresas que, por mais que já são grandes hoje, o grande valor dessas companhias o mercado enxerga daqui a 5 anos, né, quando eventualmente uma delas ou algumas delas, né, vão dominar o mercado do e-commerce brasileiro. É isso que o mercado espera e coloca no preço. Então, quando a gente tem um juro subindo, isso impacta o valuation dessas companhias, tá? Mas até onde vai, até onde essa queda se estende, né? Então aqui eu peguei uma evolução, é um gráfico que eu gostaria de colocar na tela, mais um gráfico, né? Esse programa está cheio de gráficos, e não acabou, não tem mais, hein? Do preço-lucro de Magalu, desde o fundo do poço ali de março de 2020, tá? Então reparem, né, assim, o que é esse gráfico? É a evolução do preço-lucro, a curva central é a média do preço-lucro nesse período, e essas duas
duas bandas, né, uma para cima e uma para baixo, a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, né, porque é uma referência bacana aí, usando um pouquinho de estatística aqui, me perdoe se alguém, né, por acaso ficar um pouco confuso, mas dá uma olhada que essa história de desvio padrão, estatisticamente, é importante pra caramba, hein? Mas resumindo bem a história, sendo bem simplista aqui, né? Quando um dado ele está abaixo de um desvio padrão da média, é um indicativo de que, no caso aqui, o indicador preço-lucro é um indicativo de que as ações estão baratas, né? Basta você ver aí, não precisa nem jogar desvio padrão na história, só ver que o preço-lucro que a Magalu negocia hoje é praticamente o mesmo preço-lucro de junho do ano passado, tá? Então, esse é um sinal importante. E a análise, eu só coloquei aqui o gráfico de Magalu, mas o gráfico de Via, o gráfico de Americanas é bem parecido e, na verdade, acho que até ainda mais descontado, né? Que Via e Americanas caíram mais do que Magalu no período aqui. Então, é um ponto que chama atenção. E aí, enfim, isso acontece só com varejo, só com e-commerce, né, que é um setor que vem sofrendo mais? Não, tá? Isso acontece inclusive com a Ambev, né, a gigante Ambev. Outro gráfico que eu gostaria de colocar na tela. É uma história bem parecida. Se eu pego o mesmo intervalo de tempo, as ações negociam aí abaixo do desvio padrão, tá? Então, até a Ambev também está negociando abaixo. Então, quando eu junto aqui grandes bancos, né, no caso aqui de Itaú que eu comentei, Ambev, Magalu, a Vale, né, e a Apivida, que também recomprou nas próprias ações, são algumas das maiores empresas da Bolsa, né? Então, eu falei de preço-lucro, eu falei daquela tabela de indicadores de Bolsa Barata e Bolsa Cara, mas aqui eu, de uma forma bottom-up, falei de várias empresas e, consequentemente, dos setores em que essas empresas atuam e que essas empresas são 30% do Ibovespa, né, se somar a participação de todas elas. Então, reparem como, né, hoje a gente do mercado oferece bastante possibilidade aí, de lucrar com algumas companhias, para quem tem visão de longo prazo, né? O que vai acontecer amanhã, semana que vem, eu não tenho a menor condição de prever, não tenho bola de cristal, e lembrando sempre, né, galera, que pode piorar, né? Sempre é uma possibilidade, né? Sempre é uma possibilidade de ter um alçapão no fundo do poço. Então, guardem ali um pouquinho de caixa, né? E se preparem, porque a história já mostrou que, enfim, não é querendo ser pessimista, alarmista, é só porque faz parte do jogo. Isso aqui é renda variável, né? Pode cair mais, mas, enfim, já tem algumas coisas aqui, quando a gente olha para preço-lucro e algumas empresas negociando um desvio padrão abaixo, vê o descasamento de preço de B3 com o lucro por ação que a empresa vem entregando, o EV/EBITDA de Vale 2 vezes, várias coisas, né? O Itaú negociando 8 vezes preço-lucro, são vários sinais que já começam a aparecer, que chamam a atenção de que tem muita coisa barata na bolsa e uma hora isso vai começar a andar. Mas, enfim, se você for esperar o mercado virar, você vai pagar um pouco mais caro, né? Então, quem aproveitar aí e comprar com parcimônia pode se dar bem. E, Murilo, também, apesar de que tem as oportunidades, né, nem tudo que está barato é bom, né? Aí eu gostaria de que você comentasse se tem algum setor, né, que talvez o investidor deve ter cautela nesse momento. Eu já até dei um pequeno spoiler durante o programa. É um setor de construção civil. Tem muita empresa aí negociando abaixo de uma vez preço por valor patrimonial, o que para as pessoas já iniciadas em análise, né, de ativos, abaixo de uma vez preço por valor patrimonial é um indicativo de que está barato, só que é um barato que, de novo, pode ficar ainda mais barato. Né? Por quê? Se a gente está falando de inflação aqui no Brasil batendo 10%, a inflação da construção civil, que é o INCC, está com 16,6% nos últimos 12 meses. Isso é ruim, né? Porque você tem um monte de empresa, de construtora, que tinha um orçamento X para um prédio e ele, na verdade,
que o prédio que já está em construção, você tinha um orçamento X, ele vai terminar um preço maior, né? E para quem ainda não lançou empreendimento, está esperando um pouco mais, porque eu não sei, né, como é que está a inflação, como é que vai terminar o custo final desse prédio, né, por causa do aumento da inflação. Então você está tendo esse problema na construção civil, sem falar do aumento dos juros, que começou agora assim, a impactar o financiamento, e recentemente a gente teve uma grande leva de IPOs, e aí muitas dessas construtoras compraram um monte de terreno e agora precisam lançar, né? E agora a gente está correndo um risco, inclusive, de sobreoferta, né? Um monte de empresa, um monte de construtora lançando em um cenário de inflação em alta, os juros impactando o financiamento, isso porque o distrato ainda nem começou, né? Se eventualmente começar a acontecer distratos, aí é um alerta vermelho mesmo. E aí o sinal amarelo e quase vermelho recente que a gente teve é uma desaceleração, agora sim, na velocidade de vendas reportada na prévia operacional das companhias, né? Então, isso chama bastante atenção. É um setor que, resumindo tudo isso que eu falei, pode estar invertendo de ciclo, tá? A construção civil é um negócio que é cíclico, né? Enfim, o ciclo normalmente é longo, a construção civil dura 5, 7 anos aproximadamente. Então são 5, 7 anos de bonança e 5, 7 anos de vacas magras. Esse ciclo especificamente recente foi um pouco mais curto, durou 3 anos, né? Aproximadamente 3, 4 anos, e agora ele parece estar se invertendo. Então cuidado aí, tá? Tem muita empresa de construção civil que está negociando abaixo de uma vez o preço patrimonial, muitas dessas empresas pagam dividendos, e aí com o preço da ação caindo, o dividend yield pode ficar cada vez mais atrativo. Só que, como eu comentei, no caso de construção civil, o macro domina o micro, tá? Não adianta comprar as melhores empresas do setor. Se o setor inteiro estiver ruim, as melhores empresas do setor vão cair também, e estão caindo, né? É o caso de Cyrela e Exetec, que tem performado mal aí nos últimos meses, assim como todo o setor. Bom, essa foi a análise fundamentalista do Murilo Breder, e agora vamos para o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Murilo, a gente tem uma pergunta aqui do Juan Coelho. Ele questiona se vale a pena seguir mais de uma carteira ao mesmo tempo ou se é melhor escolher só uma. No caso, qual seria a melhor forma de fazer a alocação de uma mesma ação que está presente em 2 carteiras? Excelente pergunta do Juan Coelho. Então vamos lá. Primeiro, sim, você pode, né, combinar 2 estratégias diferentes, não tem o menor problema, depende do seu perfil de investidor. Então, por exemplo, o seu perfil de investidor é mais defensivo, você está investindo em ações, então na verdade você não é tão defensivo assim, você está exposto em ação, mas você quer dividendos, que dentro da estratégia de ação é uma das estratégias mais seguras, né? Você investe em grandes empresas resilientes, e o dividendo vai pingando na conta ao longo do tempo, né? Só que aí você, por exemplo, está disposto a ter um pouquinho mais, né, que é exposto a empresas um potencial de valorização maior. Então, uma das minhas, né, recomendações é, por exemplo, você consegue pegar 6, 7 ativos da carteira de dividendos, de forma que, e com 3, 4 ativos da carteira de small caps, né, então você tem uma carteira aí de 10, 12 ativos, uma combinação, né, majoritariamente de dividendos com algumas small caps no meio, de forma que o dividend yield médio da sua carteira seja acima de 6%. Eu acho que isso é uma métrica importante do investidor ter, porque, né, um dividend yield é um dividend yield bacana, recebendo ao longo do tempo, e você reinvestir nesse dividendo que no longo prazo é uma das estratégias vencedoras, né, de você ganhar dinheiro em ações. Então, isso para quem tem um perfil um pouco mais defensivo, né? No caso, se for o contrário, né, tem pessoas um pouco mais arrojadas, mas que querem proteger parte do patrimônio, você pode pegar 6, 7 ativos da carteira small caps, com 3, 4 ativos da carteira de dividendos, e aí você fica aí nesse, né, não precisa ser 8 ou 80, dá para entrar no meio sem problema algum, tá? Inclusive, a questão, né, porque eu tenho Brasil Agro e Kepler Weber em 2 carteiras, na carteira de small caps e dividendos. As 2 ações estão nas duas carteiras ao mesmo tempo. Nesse caso, o único cuidado, Juan, que você deve ter é o seguinte:
respeitar um limite que eu uso nas carteiras e eu recomendo isso para os investidores, não ter mais do que 15% em nenhum ativo especificamente, tá? Então, Brasil Agro ou Kepler Weber, eu não teria mais de 15% de tudo aquilo que você investe em ação em cada uma delas. E como são duas empresas que eu considero do mesmo setor, né, do agronegócio, eu não recomendo ter mais de 30% em um único setor. Então, se você tiver a Brasil Agro e Kepler Weber na carteira, as duas com 15%, ou seja, o setor agro já está com 30%, eu não teria mais uma outra ação agro. Tá? Esse é o único ponto, mas não tem problema nenhum você juntar duas estratégias. Presta atenção apenas na alocação, né? Porque eu tenho 15% de alocação numa estratégia na mesma ação e na outra eu também tenho 15% e você replica as duas, que essa ação tem que ter 30%, não, no máximo 15%, tá? Essa é a única ressalva, mas dito isso, pode mesclar as estratégias à vontade. E temos também a pergunta do Douglas Pessoa, ele gosta de blue chips, né? E aí ele questiona que recentemente, né, alguns bancos têm apontado que a Petrobras, né, pode integrar um retorno em dividendos, né, de até 30% em 2023. E aí ele quer saber se vale a pena ter Petrobras, se vale na carteira, ou apenas uma destas companhias. Boa. Só para explicar um pouco, assim, vamos lá, responder a pergunta direto, depois eu vou explicar uma coisinha interessante. Não tem problema nenhum você ter Vale e Petrobras na carteira, tá? Inclusive, eu falei do Henrique Breda aqui, o fundo dele, né, o Alasca, tem Petro e Vale na carteira, né? A grande questão, assim como eu respondi na pergunta anterior, é o limite de alocação. Eu não teria, né? Eu gosto de utilizar 15% no máximo de alocação em um ativo específico, então eu teria 15% em Petro, no máximo, né? 15% em Vale, se você quiser ter as duas, não é uma recomendação, tá? Apesar de que Vale está na carteira de dividendos e que Petro está na carteira top 10, nossa, né? Mas não tem problema nenhum, porque são empresas de setores diferentes, né? Se Vale fosse uma estatal ainda, aí seria um buraco mais embaixo, né? Eu consideraria um grande bloco de estatais onde eu não teria mais de 30% de estatal na carteira. Mas como são empresas, beleza, as duas são commodities, né? Então tá esse ponto também. Então, ter muito mais do que 30% da carteira exposto a commodities puramente também pode ser um problema. Você pode ter as duas, só cuidado para não ter nenhuma posição grande demais em nenhuma das duas especificamente, e na combinação das duas também, pelo fato das duas serem commodities, tá? Apesar de uma ser minério de ferro e a outra ser petróleo, né, é commodity, então é importante levar isso em conta também. E só uma curiosidade, né, como é que uma empresa pode pagar 30% de dividendos, né? Isso para 2023, aí, como você, não é uma análise minha, esse é algum banco aqui que fez essa projeção. Isso é possível, gente, com um negócio que a gente chama de yield on cost, tá? Então tem um dividend yield, né? Você pega o dividendo pela ação, o dividendo que a empresa distribuiu, divide pelo preço, isso é o dividend yield, né? O yield on cost é você pegar o dividendo que a empresa distribuiu, mas divide pelo quanto que você pagou pela ação. Eu vou dar um exemplo. A empresa distribui R$5 nos últimos 12 meses. O preço médio dela é R$50. Então, o dividend yield dessa ação é 10%, né? R$5 dividido por 50. Só que vamos supor que você comprou essa mesma ação há 10 anos atrás a R$20. Então, o seu yield on cost é R$5 dividido por 20, que foi o quanto que você pagou. Então, seu, entre aspas, dividend yield é de 25%, né? Porque o valor não é o quanto que a empresa está negociando agora, é o quanto que você comprou. Então, essa é a magia, tá, dos dividendos. Muita gente não presta atenção nesse detalhe de que os juros vai subir, Selic está 8, 9, e aí acabou o dividendo. Não, senhor, tá? Para quem comprou a ação barata, o yield on cost está 15%, 20%, é possível chegar nesse nível de dividendo, então é um detalhe que pouca gente está de olho, essa questão aí do yield on cost, tá? Bem lembrado, Murilo, eu já estava muito curiosa aqui, que dividendo era esse de 30%? Muito bacana essa explicação. Bom, e essas foram as perguntas desta semana, né? Mas se você tem outras dúvidas, não esqueça de deixar elas aqui nos comentários do vídeo ou pelas redes sociais do Invest News.
Assim, os analistas podem responder nas próximas edições. E a edição de hoje encerra por aqui. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas, então não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado de ações. Murilo, muito obrigada pela participação no programa. De nada, é sempre um prazer. E galera, calma, foco no longo prazo, né? Apenas gaste menos do que você ganhe e continua investindo, que no longo prazo vai dar certo. É uma receita simples, basta apenas disciplina. Eu sei que demora, né? São 10, 20, 30 anos investindo até conseguir uma aposentadoria tranquila, mas se alguns investidores conseguiram, você também consegue. Então calma, mantenha o foco no longo prazo que vai dar certo, beleza? Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.